O dízimo e a prática da mordomia cristã tem respaldo bíblico? Por que há tanta controvérsia em torno deste tema tão basilar e importante ensinado nas Sagradas Escrituras? Fique comigo até o final deste vídeo para que possamos juntos entender as polêmicas que está envolta em torno desse assunto muito importante das Sagradas Escrituras. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Didaquê. Eu sou o Willan Santos e você está no meu canal. Quero, no vídeo de hoje, estar comentando juntamente com você a lição de número 10 das lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2022. Juntos nós estaremos meditando nesta lição tão importante que tem como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. E nós temos o texto áureo para já entrarmos já no comentário da lição, sem muitas delongas. Texto áureo se encontra no livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 14 e o versículo de número 20, onde está dito: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20. Note a verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que dever. É um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Contribuir para a obra de Deus é, na verdade, mais do que um dever. É uma expressão de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. A leitura bíblica em classe da lição de número 10 está em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao versículo de número 20. Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao versículo de número 20. Esta é uma lição bastante singular, importante para a nossa reflexão e para a prática saudável da mordomia cristã. Então veja que, para introduzirmos esta lição, é bom que se diga que o contexto da pós-modernidade, onde muitas sutilezas têm atacado a igreja, os princípios bíblicos, as doutrinas que as Sagradas Escrituras ensinam, essas sutilezas têm se infiltrado nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. E é bom que possamos fazer uma reflexão e uma meditação muito bem aclarada sobre os princípios bíblicos que norteiam a nossa fé. Então é bom que se diga que nós estamos vivendo em uma sociedade onde é marcada pelo apego às coisas materiais. A sociedade pós-moderna, as pessoas estão apegados com as coisas materiais. E daí o porquê que em muitos momentos a frieza espiritual também tem acometido a muitos, porque na busca pelo material, pelos bens, pela riqueza, pelo dinheiro e o apego a estes conceitos materialistas tem feito com que muitas pessoas deixem até de servir a Deus como ele merece ser servido. Então, nós vamos perceber que a lição de hoje vai apresentar para nós dois conceitos importantes para a nossa definição.
Então, o primeiro conceito que nós vamos definir é o conceito de mordomia. O que significa mordomia? É mordomia uma prática ou um princípio bíblico ou não? Se não, vejamos. A definição da palavra mordomia, ela é uma palavra de origem latina que significa o ofício de mordomo. O mordomo é aquele que tem o cuidado da casa de um senhor ou do seu senhor. O mordomo é alguém que está propriamente habilitado para administrar a casa de um senhor. Então, o mordomo é o administrador dos bens da casa. O mordomo é aquele que administra os bens de uma irmandade, de uma confraria. O mordomo é o serviçal e o empregado administrador de uma casa. Sendo assim, ele é o serviçal mais graduado dentro de uma casa, constituído em uma casa. O mordomo, ele administra algo alheio, ele não administra aquilo que é seu. Ele administra aquilo que foi posto sobre os seus cuidados para que ele venha governar, para que ele venha cuidar e fazer a boa distribuição dos recursos à sua disposição. Quando falamos, portanto, de mordomia, estamos falando de uma posição de administrador, de encarregado ou de responsável da gerência de bens alheios. É bom que se diga que no contexto brasileiro, a palavra mordomia ganha um significado um pouco diferente. Mordomia, dentro do contexto brasileiro, aponta para alguém que vive regaladamente, confortavelmente. Olha lá, aquela pessoa se encontra numa mordomia tremenda. É alguém que está, de acordo com a cosmovisão brasileira, alguém que está dentro de uma vida regalada, ou vivendo uma vida regalada, folgada. Mas o conceito bíblico não trata de vida regalada, mas trata de alguém que trabalha para administrar e gerir os bens de um senhor que colocou esses bens à sua disposição. Nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde a palavra mordomia vai aparecer, e é muito bom que a gente possa meditar nesta carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 4, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 1, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre o ministro do evangelho como um mordomo, como um administrador dos recursos espirituais à sua disposição. Então ele vai falar da seguinte forma: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então a palavra despenseiros é justamente a palavra mordomia. Dispenseiro era alguém que cuidava da provisão de alimentos dentro de uma casa, dentro de uma administração bem abalizada, de uma administração bem cuidada. O mordomo ele vai ser alguém que tem o cuidado de gerir aqueles recursos para que nada falte. Então nós temos aí no contexto do Antigo Testamento os exemplos de Eliezer, servo de Abraão, como mordomo do seu senhor, como também José no Egito, como mordomo na casa de Potifar, e depois como um mordomo, um administrador, um gestor dos bens do Egito, colocado nas suas mãos para administrar.
Muito bem. Então, você já sabe aplicar muito bem aí na sua sala de aula com seus alunos o que significa a palavra mordomia. É uma doutrina bíblica que aponta para o serviço do cristão em servir e administrar os bens e recursos que foram colocados à sua disposição. Agora, o conceito da palavra dízimo aponta justamente para a 10ª parte. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta palavra dízimo vai aparecer como a 10ª parte, como o pagamento de uma 10ª parte. Aí no conceito do Antigo Testamento, dízimo é a 10ª parte do saque tomado de um inimigo. 10% daquilo que era tomado de um inimigo numa batalha era dado como o dízimo, era a 10ª parte. Ainda um outro conceito, dízimo dos frutos da terra e dos rebanhos, que pela lei de Moisés eram entregues aos levitas na congregação de Israel, ou que, quando vendiam, levavam a 10ª parte do dinheiro até o templo. Isso está estabelecido em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 25. Então, dízimo, no conceito do Antigo Testamento, poderia ser tanto os recursos, o fruto da lavoura, que era levado ao templo e apresentado ao sacerdote como dízimo, era também os animais do campo, mas era também as provisões em recursos financeiros, como dinheiro, que também era dado como dízimo a 10ª parte. Então veja que dízimo e oferta são doutrinas bíblicas que aparecem tanto no Antigo como no Novo Testamento e que aponta para a prática do cristão da mordomia, da administração dos recursos que Deus pôs à sua disposição. Então, dar o dízimo no conceito da nova aliança é você administrar 100% daquilo que Deus lhe deu, devolvendo para a casa do Senhor ou para a obra de Deus, com vistas à manutenção e ao crescimento, à expansão da obra de Deus, 10% daquilo que Deus colocou à sua disposição, o seu salário, o seu serviço. Então, o dízimo é a 10ª parte daquilo que você tem à disposição como fruto do seu trabalho. Então, note que oferta também está relacionado com a prática da mordomia, que significa um presente. Oferta significa um tributo, uma dádiva. Então, veja que a oferta também faz parte dentro desta conotação que é apresentada na mordomia cristã. Então, você já elencou o que é dízimo, você já elencou o que é mordomia, o que é oferta, e assim você vai pontuar na sua sala de aula com os seus alunos esses conceitos importantes que aparecem no Antigo e no Novo Testamento e que é de suma importância para o aprendizado, para a sintetização da doutrina bíblica, para que possa se verificar e praticar conforme está disposto nas Sagradas Escrituras. Muito bem, eu quero aproveitar e convidar você para que se inscreva no nosso canal, canal Didaquê, para que você também curta, comente e compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas possível, para que possamos crescer em relevância aqui no YouTube e compartilhar doutrina bíblica de qualidade. Se você quiser, pode adquirir também aqui a nossa canequinha do canal Didaquê, para que você possa também nos ajudar. Muito bem, então vamos passar, depois de ter definido o que é dízimo, o que é oferta e o que é mordomia,
nós iremos passar agora ao comentário do tópico 1. Então, no tópico 1, nós temos aí como tema do tópico 1, conhecendo o evangelho da barganha. Então, é bom que se diga introdutoriamente que há muitos equívocos e incompreensão e até mesmo distorção em torno da doutrina da mordomia cristã, a administração dos recursos colocados à disposição por Deus para cada um de nós. Então nós faremos aqui um comentário, uma exposição daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam sobre a prática da mordomia cristã. Então, como vimos, mordomia é a administração dos bens materiais e espirituais, tanto no aspecto individual quanto coletivo do ser humano. Então, a mordomia dos bens materiais, na mordomia dos bens materiais, o cristão pode contribuir na igreja local de várias maneiras para a expansão da obra do Senhor. Então, a sua contribuição pode ser através do dízimo, através das ofertas, através de voto, mas vamos entender como cada uma das contribuições se aplicam ao contexto da igreja no Novo Testamento. Então, nós temos que entender e pontuar muito claramente em sala de aula que o dízimo ele faz parte, a prática do dízimo faz parte de uma expressão da nossa gratidão a Deus por aquilo que ele tem nos concedido. É uma expressão de gratidão. O dízimo também é um exercício da nossa fé. O exercício da nossa fé. Nós devemos crer, entender que ao devolver o dízimo, como recomendam as Sagradas Escrituras, nós vamos exercitar a nossa fé no sentido de que vamos acreditar, vamos crer que Deus não vai deixar faltar nada daquilo que temos por necessidade, viu? Por necessidade. Deus ele não deixa faltar coisa alguma. Jesus ensinou muito bem esta prática da provisão de Deus para com os servos seus, para com os fiéis, lá em Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7, mais precisamente no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre a provisão de Deus. Quando ele fala no capítulo 6 e 33 sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas a que Jesus se refere ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Ou seja, Deus não deixa faltar a provisão para aqueles que são fiéis. Então, o exercício do dízimo passa pela expressão de gratidão, passa pelo exercício da nossa fé. O dízimo é fundamental no quesito exercitar a nossa fé. Mas também passa pela obediência do servo que entendeu a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas e que ele assim o faz em obediência a Deus e a sua palavra. A prática do dízimo, em quarto lugar, também passa pelo amor e devoção. O amor que o crente tem para com a obra de Deus e para com seus irmãos que serão atendidos através da prática do dízimo e das ofertas. Então, tudo isso nos faz pensar que devemos ser bons mordomos, mordomos fiéis a Deus, dentro daquilo que o Senhor colocou à nossa disposição para gerir, para compartilhar, para administrar, que possamos ser bons administradores dos recursos que Deus põe à nossa disposição. Então nós temos que o tópico 1 vai tratar sobre o conhecimento do evangelho da barganha. Então,
Há alguns conceitos bastante elementares que devemos entender sobre principalmente o evangelho conhecido como o evangelho da prosperidade, né? Esta doutrina nefasta que faz com que o princípio bíblico da mordomia e o exercício sadio da prática do dízimo e da oferta seja distorcido e desvirtuado. Então, a mordomia cristã ela tem passado por distúrbio, tem sido desvirtuada, distorcida a doutrina da mordomia cristã, devido justamente a este evangelho da barganha, a qual a teologia da prosperidade apresenta para os fiéis. Então, a doutrina do evangelho da barganha apresenta que o cristão ele é abençoado e recompensado por aquilo que ele dá ou em virtude de dar algo para o reino de Deus. Então, nós temos que esta doutrina que genuinamente é antibíblica ou tem alguns conceitos bíblicos misturados com conceitos antibíblicos, que é aquilo que constitui, na verdade, uma heresia, tem desvirtuado aí a prática da mordomia cristã de forma sadia. Então, através deste evangelho da barganha, né, visando a arrecadação de fundos, visando granjear recursos para aquilo que se deseja fazer, apresenta um verdadeiro vale tudo em nome da fé, em nome de Deus. Isso é bastante preocupante, isto é bastante nefasto. O apóstolo Pedro, aí na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, leia este versículo, que é muito preciso e pontual para este período, para este ensejo, para este momento da lição. Então veja que disse assim, 2 Pedro 2,3: por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Então veja que a prática do evangelho da barganha, da teologia da prosperidade, é justamente a prática de fazer negócios com a fé e com o povo de Deus, usando palavras fingidas. Mas Pedro diz que sobre estes, os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que dentro deste evangelho da barganha, né, tem sempre a promessa de se receber muito mais do que aquilo que se dá. Então, tem aquelas palavras que servem como mantra: de tudo que você tem para receber em troca muito mais do que você ofertou. Vale tudo em nome de negociar a fé dos irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo, ao reunir os presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse que depois da sua partida surgiriam lobos cruéis no meio da igreja, os quais não perdoariam o rebanho. Isso está em Atos, capítulo de número 20. Os quais não perdoariam o rebanho. Então Paulo chama os presbíteros para que eles redobrem o cuidado com a obra de Deus e com o reino de Deus. Então veja que nesse jogo de troca, nesse jogo de interesse do evangelho da barganha, vale até colocar Deus contra a parede, lógico, isto entre aspas. Exigir de Deus uma contrapartida diante daquilo que foi dado, diante daquilo que foi ofertado, e exigindo sempre muito mais do que aquilo que foi dado e ofertado. Então veja que este evangelho, esta famigerada teologia da prosperidade, distorceu a prática sadia da mordomia cristã.
Então nós temos que os dízimos e ofertas, eles são apresentados aí como práticas legalistas. É o segundo tópico do tópico primeiro. Então, o outro efeito colateral do evangelho da barganha, além do colocar Deus na parede e o querer receber da parte de Deus, muito além daquilo que se ofertou, usando o evangelho ou os dízimos e as ofertas como uma moeda de troca, é também, na verdade, uma prática legalista. Então, outro efeito colateral deste evangelho da barganha é tornar os dízimos e ofertas como meritocráticos, né? E isso significa dizer que a prática da mordomia cristã, a prática dos dízimos e das ofertas, serve como um mérito para a salvação daqueles que assim o fazem, salvação daqueles que assim praticam. Então, tornam a prática da mordomia cristã em devolver dízimos e dar ofertas voluntárias como algo meritocrático, como mérito para a salvação. Então, essa prática, de acordo com este evangelho da barganha, transformam-se em fatores fundamentais para a salvação. Veja que distorção nefasta, perversa da doutrina bíblica. Então nós vamos perceber que a salvação não tem a ver com o mérito humano. Na verdade, o homem não pode fazer nada quanto ao aspecto da sua salvação, porque a Bíblia bem disse claramente que a salvação ela está intrinsecamente ligado com o sacrifício de Cristo na cruz, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o homem ele não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Ele tem que confiar em Cristo como seu Salvador. E a base para a sua salvação está diretamente ligada ao sacrifício do Calvário. Agora, ouça que ainda o apóstolo Paulo aos Efésios, ele ensina que a salvação ela está diretamente ligada à graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvo, vírgula, pela graça sois salvo. Então, o mérito humano em tudo aquilo que ele faça não está apresentado na graça. A graça é de Deus. A graça é Jesus Cristo. Mas Deus exige do homem para a sua salvação uma resposta. Então, pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação ela está diretamente ligada ao sacrifício de Cristo, à manifestação da graça de Deus, mas esta graça requer do homem a resposta da fé. Temos que crer em Cristo para ser salvo. Todo aquele que nele crer será salvo, diz as Sagradas Escrituras. Então tem que crer em Cristo. É a resposta humana à graça de Deus. Mas note que o versículo 9 diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando praticamos as obras da mordomia cristã, dízimos e oferta não tem nada a ver com salvação. Está diretamente ligado às obras que o salvo pratica. Então, a Bíblia deixa clara também em Efésios, ou melhor dizendo, em Romanos, capítulo 3, versículo 8, que a salvação está diretamente ligada ao sacrifício de Cristo e não pelas obras. Então, nós temos ainda que, evidentemente, essa distorção da verdadeira mordomia cristã faz com que muitas pessoas não entrem por este caminho virtuoso e abençoado da prática da mordomia cristã. Então note que, segundo a carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 8, versículos 1 a 4. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, está tratando diretamente sobre mordomia cristã, especificamente o exercício das contribuições para o socorro das igrejas na Judéia. Ele trata sobre isso em 1 Coríntios capítulo 16, em Romanos capítulo 15 e aqui em segunda carta aos Coríntios capítulo 9, capítulo 8 e 9, ele trata muito mais detalhadamente sobre o tema. Então debruce sobre esse texto, leia em sala de aula, explique para os seus alunos que a prática da mordomia cristã, ela é uma prática bíblica saudável. Se somos aceitos diante de Deus, só somos aceitos diante de Deus por conta do sacrifício de Cristo. Mas esse sacrifício que nos comprou deve nos levar a uma prática de mordomia grata a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Então, a entrega, este é o resumo do tópico 1, a entrega dos dízimos e das ofertas não é uma barganha e nem uma prática legalista. Quero convidar você mais uma vez para que se inscreva no canal de Daqui, nosso canal, e também para que você possa curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos para que possamos crescer em relevância aqui no YouTube. Temos também aqui a canequinha do canal de Daqui que você pode adquirir para estar nos ajudando também em nome de Jesus. Muito bem, vamos ao comentário do tópico 2. E o tópico 2 vai tratar sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Então, a doutrina bíblica do dízimo, especialmente com o advento das redes sociais, todo mundo quer apresentar-se como um especialista em determinados temas. E o tema do dízimo tem causado muita controvérsia e polêmica no meio da cristandade da atualidade, devido ao fato de muitas pessoas interpretarem como sendo apenas uma prática que está ligada ao Antigo Testamento e à lei mosaica. No tópico 2, nós vamos perceber que isso não tem razão de ser. Então, note que o primeiro subtópico do tópico 2 vai dizer que o dízimo era uma prática da lei. Muitos cristãos, eles dizem, portanto, que não dão dízimo, alegando que o dízimo era uma prática, um preceito da lei mosaica. Mas a prática do dízimo, segundo exposto na leitura bíblica em classe, nós podemos perceber que é justamente anterior à lei. Centenas de anos antes da lei de Moisés, a prática do dízimo já era adotada. Então nós vamos perceber que a prática do dízimo nas Sagradas Escrituras, elas se aplicam de três formas. Então a primeira forma que a prática do dízimo se aplica era justamente sendo como anterior à lei. Então na leitura bíblica em classe, nós temos que Abraão voltou vitorioso quando combateu contra aqueles reis inimigos, tomou todos os despojos da batalha e, ao estar retornando para a sua casa, o texto bíblico diz que ele deu dízimo de tudo o que tinha. Ele deu dízimo de tudo a Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Na verdade, Melquisedeque é uma tipologia do Cristo. Então, nós vamos perceber que a prática do dízimo é anterior à lei. A justificativa, para muitos, parece plausível dizer que o dízimo é uma prática da lei, portanto, ligado à nação de Israel e não à igreja, à cristandade no Novo Testamento, parece uma justificativa bem plausível, mas na verdade ela está diretamente ligado à avareza, ao amor e o apego ao dinheiro.
E é bom que se leia, e é bom que se diga aos irmãos em sala de aula, que o amor ao dinheiro, conforme Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, deixa claro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, o amor ao dinheiro é, na verdade, a justificativa para muitos não devolverem o dízimo, a décima parte, os 10% como requerido e ensinado nas Sagradas Escrituras. Então, podemos perceber que a prática do dízimo era uma prática anterior à lei. O dízimo também era uma prática que estava diretamente ligada à lei de Moisés. Então, nós temos que as pessoas querem criar obstáculos, conforme as suas alegações, dizendo que o dízimo era só uma prática que estava ligada à lei de Moisés. Mas veja que aqueles que criam obstáculos e desculpas para não entregarem o dízimo, quando este é um ensino oficial da igreja, agem por conta de estarem com o seu coração apegado ao dinheiro e apegado aos bens materiais. Então, a prática do dízimo é uma prática ensinada e exposta na igreja no Novo Testamento. Então, note que o dízimo é uma contribuição imposta. Quando vemos o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Corinto, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 33, Paulo apresenta que o dízimo, ele, lógico, estava ligada à lei de Moisés, e aí nós vamos ver o dízimo sendo apresentado de três formas. Ele estava anterior à lei, o dízimo na lei e o dízimo no Novo Testamento na igreja. Então Paulo está falando com a igreja de Corinto, e ao falar com os irmãos em Corinto, ele faz esta alusão, ele faz esta referência ao dízimo como sendo uma prática da lei de Moisés. Então vocês sabem, 1 Coríntios 9:33 diz assim: vocês não sabem, uma pergunta, vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então Paulo está perguntando aos irmãos para dar ênfase justamente à prática levítica de receber os dízimos e dos sacerdotes de participarem ou de se alimentarem ou de se sustentarem com o dízimo que era trazido ao templo, ao tabernáculo antes do templo, e também as ofertas que eram oferecidas no altar. O sacerdote retinha parte daquela oferta que era para o seu sustento, que era para a sua manutenção. Então nós temos neste sentido que o dízimo era uma prática da lei, e o Senhor lá no livro do profeta Malaquias, ele chama bastante a atenção do povo sobre a prática do dízimo como uma obediência à lei. Então, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, apresenta que os israelitas deviam trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que houvesse mantimento na sua casa. Esse mantimento não era para Deus. Esse mantimento, é lógico, é óbvio, era para os sacerdotes que serviam no templo, que serviam no tabernáculo, que mais precisamente no templo. Então, dentro do contexto de Malaquias, nós vamos perceber que o ensino do dízimo era apresentada como uma lei, e por isso que o Senhor questiona ao povo: roubará o homem a Deus? Aí eles perguntam: mas em que nós roubamos a Deus?
e Deus, os profetas, dizendo: nos dízimos e nas ofertas é que me roubais. Porque Deus apresenta que, naquele contexto, o servo que não dava o dízimo estava incorrendo em roubo, porque era uma lei. Então, anterior à lei, não tinha uma lei prescrita que dizia tem que se dar o dízimo. É uma observância legal dar o dízimo. Não tinha uma lei estabelecida. Mas após as leis dadas por Moisés, o dízimo ficou como sendo uma lei. Deus estabeleceu a lei para que os sacerdotes fossem sustentados através dos dízimos e das ofertas voluntárias que a nação de Israel trazia ao santuário, ao templo. Agora, não devemos ensinar a prática do dízimo e da oferta a partir de Malaquias, porque Malaquias é muito precisamente o Senhor tratando com a nação de Israel. Então nós temos que no capítulo 1, versículo 1, está dito assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então o Senhor está trazendo juízo e sentença sobre o seu povo por intermédio do profeta Malaquias. No capítulo 3, versículo 6, está dito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó casa de Jacó é uma alusão à nação de Israel. Casa de Jacó, não sois consumidos. Então, afirmar que as profecias e orientações específicas de Malaquias se aplicam literalmente à igreja é uma atitude que implica na quebra de princípios básicos, sérios e confiáveis que norteiam a interpretação gramático-histórica da Bíblia. Então nós não podemos ferir os princípios de interpretação da Bíblia, os princípios da hermenêutica. Deus está falando muito claramente que a mensagem de Malaquias é uma mensagem para a nação de Israel. Mas é lógico que você pode tomar esta mensagem dada à nação de Israel como um exemplo do zelo que Deus tem para com o dízimo, porque o dízimo serve como manutenção. Mas é claro também e óbvio que você não vai chamar os irmãos da igreja de ladrão, porque hoje, no contexto da nova aliança, o dízimo não é uma lei. Então note que no contexto do Antigo Testamento, antes da lei mosaica, o dízimo era dado como um voto, de uma vez só. E depois você não vê mais Abraão dando o dízimo. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, deu de uma vez. Nós vemos também o próprio Jacó, quando vai numa jornada, e ele pede que Deus o abençoe e diz: Senhor, se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então, um propósito que Jacó firmou com o Senhor Deus. Agora note que a lei de Moisés impunha a responsabilidade e a obrigação do servo, do israelita, em praticar o dízimo. Por isso que o profeta Malaquias é usado por Deus e chama a nação de ladrões. Vocês estão roubando a Deus, porque não estão cumprindo a lei. Quando você não cumpre a lei vigente no seu país de pagar os seus impostos, você também incorre na mesma prática. Você está roubando o Estado. Então, os seus bens vão à penhora, alguma forma vai acontecer para ressarcir ao Estado quando você negligencia os seus impostos, quando você não paga os seus impostos. Então, no quesito da lei, era da mesma forma, era uma lei. Então, essa é a segunda aplicação do dízimo. No contexto do Novo Testamento, o dízimo não é um voto e nem é uma lei. O dízimo é um fruto do salvo. Então frise muito bem isso, que de acordo com o pastor João Maria, o dízimo no Novo Testamento é um fruto do salvo. O salvo, de acordo com a Bíblia e o ensino do Novo Testamento, ele produz frutos. Então, lá em João capítulo 15, ensina que o salvo produz frutos, muito frutos e frutos em abundância. São três categorias de frutos. Então, um dos frutos que o salvo produz é o fruto dos dízimos e das ofertas.
Então, a mensagem de Malaquias é uma mensagem para a nação de Israel. Ele foi escrito precisamente para a nação de Israel. Em segundo lugar, a mensagem de Malaquias está fundamentada na necessidade de se observar o cumprimento da lei do Senhor prescrita para o povo de Israel. Então, uma terceira observação sobre Malaquias, capítulo 3, ou sobre o livro de Malaquias, a terceira observação é que aqueles que se utilizam de Malaquias 3:10 acabam por incorrer numa alegoria ou num abuso da interpretação fundamentada numa escola alegórica. Alegoria é uma figura de linguagem para se transmitir uma verdade com mais propriedade, para apresentar um ensino. Então, muitas vezes se utiliza da alegoria para trazer mais clareza a um determinado ensino que se queira dar. Mas quando nós trazemos esse estudo de forma alegórica, nós temos que tomar cuidado com a interpretação alegórica das Sagradas Escrituras para não incorrer em acabar formulando uma heresia. Nós não podemos, em nome da alegoria, chamar os irmãos da igreja de ladrões. Há até exemplo de alguns irmãos, de alguns pastores, dirigentes de congregação, que por conta desse texto de Malaquias 3:10, chamou os irmãos na igreja, no púlpito da igreja, de ladrão e entristeceu muitos irmãos, fechando assim o coração dos irmãos para a prática saudável do dízimo, né, das ofertas, e fazendo até que alguns irmãos viessem migrar de uma congregação para outra. Por quê? Por causa de uma falha na interpretação do texto. Então você pode pontuar com os irmãos que o dízimo lá antes da lei era como um voto que dava-se uma vez. No período da lei era uma obrigação, tinha que dar regularmente. E no período da nova aliança, o dízimo ele é apresentado como um fruto do salvo, que expressa o seu amor, a sua gratidão, a sua fé e a sua obediência. Amor, fé, gratidão e obediência a Deus. Então pontue isso muito bem na sala de aula com seus alunos para que eles possam estar bem inteirados. Então nós podemos ensinar a prática do dízimo, como Abraão foi um dizimista fiel de tudo que tinha, Gênesis 14. Jacó, em Gênesis 28 também, ele fez um propósito com Deus de dar a Deus o dízimo de tudo que tinha. E também nós devemos ensinar aos irmãos que no contexto do Novo Testamento a prática do dízimo é uma prática saudável. O próprio Senhor Jesus, ele exigiu que os líderes fariseus eles continuassem a praticar o dízimo. Jesus ele está chamando a atenção para que os fariseus haviam se esquecido do aspecto principal da lei, do amor e da misericórdia. Ele diz: vocês dão o dízimo do cominho, o dízimo do endro, vocês dão dízimo de coisas supérfluas, de coisas básicas, de coisas pequenas, mas vocês estão acabando esquecendo-se do essencial da lei, do amor e da misericórdia. Então note que isso é muito importante, que o Senhor Jesus ele não recriminou a prática do dízimo. Ele conclui esse texto dizendo: vocês devem fazer estas coisas, dar o dízimo daquilo que vocês estão fazendo, sem se esquecer daquelas. Ou seja, você tem que dar o dízimo sem esquecer o essencial da lei, do amor e da misericórdia. Então, pontue isso em sala de aula com seus alunos, para que eles possam entender basicamente sobre a doutrina na mordomia cristã em dar-se os dízimos e as ofertas. Então nós percebemos aqui que o dízimo
ele é algo imposto para a igreja para ser observado como uma observância sadia que serve para a manutenção da obra de Deus. A igreja tem funcionários que cuidam da gestão administrativa da igreja. A igreja tem pastores que estão trabalhando na obra de tempo integral. A igreja tem as suas construções, né, suas restaurações do templo para fazer. E tudo isso é feito a partir da prática da mordomia cristã, dos dízimos e das ofertas. Então, pontue isso com seus alunos em sala de aula. É importante também ensinarmos a prática do dízimo a partir de Hebreus capítulo 7, onde nós vemos o autor de Hebreus falando com as pessoas da cultura judaica, falando com os judeus messiânicos sobre a prática do dízimo. E aí ele vai rememorar a prática que Abraão fez em dar o dízimo antes da lei. O dízimo que Abraão entregou foi anterior à lei. Isso é importante de você ler esse texto com seus alunos em sala de aula. Então veja que está dito assim, Hebreus capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então, o que você vê que Melquisedeque ele é um tipo de Cristo, sem genealogia, sem pai, sem mãe. Então, ele é um tipo de Cristo. O versículo 4 diz, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm origem segundo a lei. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm a ordem, melhor dizendo, de segundo a lei. Então, segundo a lei, os filhos de Levi, eles têm a ordem para tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens mortais, homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então note que Hebreus capítulo 7, versículo 8, é um versículo basilar para ensinarmos o dízimo no Novo Testamento. Ele está ensinando que Abraão, anterior à lei, ele deu dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de Salém. Salém, posteriormente, veio a ser Jerusalém. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, quando o viu, entregou o dízimo de tudo que tinha. Melquisedeque traz a ele pão e vinho. Então note que Melquisedeque era alguém que estava na posição de abençoar. E o autor de Hebreus vai dizer, sem contradição alguma, o menor abençoa, é abençoado, melhor dizendo, pelo maior. Então Abraão era tido como menor e foi abençoado por Melquisedeque. Então, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, o sacerdote rei de Salém, Melquisedeque, abençoou Abraão, e Abraão era aquele de quem detinha as promessas. Então, o autor de Hebreus ele vai argumentar que até Levi, que estava nos lombos de Abraão ainda antes de nascer, de uma forma simbólica, pagou dízimo a Melquisedeque, anterior à lei de Moisés.
porque o dízimo levítico, de acordo com a ordem de Arão, ele só veio posterior, com a lei de Moisés, com o sacerdócio araônico, mas esse sacerdócio do qual o próprio Cristo faz parte é o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, é um sacerdócio atemporal. Então, neste sentido, o autor de Hebreus ele está ensinando que a prática do dízimo é também uma prática atemporal, é anterior à lei e passa a lei e vai prespassar a graça e vai ser atemporal. O dízimo sempre vai ser um ensino, uma doutrina bíblica através da qual os súditos do reino de Deus vão ajudar na manutenção e na expansão do reino de Deus. Então, veja que o versículo 8 é singular quando diz: e aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ou seja, quem recebe os dízimos aqui na igreja, o diácono, cooperador que recebe os dízimos, aquele que administra os dízimos, o gestor dos dízimos, eles são homens que morrem. Então, aqueles que recebem os dízimos dos fiéis são homens mortais. Porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, quem recebe os dízimos aqui são os homens, são os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, eles recebem aqui. Ali, porém, nos céus, aquele que recebe o dízimo que praticamos é o próprio Deus. Então, enfatize isso em sala de aula com seus alunos, para que eles possam sentir também a responsabilidade de fazer com que o reino de Deus venha progredir e crescer. Então, o tópico de número 2 está resumido da seguinte forma: o ataque contra a doutrina bíblica dos dízimos muitas vezes esconde o pecado da avareza. Isso mesmo. A avareza é um pecado nefasto que traz consequências graves para aqueles que neste pecado incorrem. Quando o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a avareza ela está colocada no meio de muitos pecados terríveis praticados pelo povo. Então, o avarento ele está colocado no meio dos adúlteros, está colocado no meio de pessoas que cometem pecados muito graves. Está dito que o avarento ele pode correr o risco também de perder a sua salvação. Então, a sutileza, o ataque que a mordomia cristã sofre é justamente ao perceber aqueles que ensinam a mordomia cristã de forma distorcida, que se utilizam da doutrina da mordomia cristã para se aproveitarem da fé dos incautos, dos irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar, dos irmãos que são analfabetos em termos de estudo secular, e assim faz com que esses irmãos sintam-se reféns, da nefasta teologia da prosperidade, do evangelho da barganha. Porém, nós temos que ensinar de forma correta a mordomia cristã. Então, alguns vão se utilizar da prática errônea do evangelho da barganha para dizer também que não vai dar o dízimo, porque o dízimo vai ser gerido de forma incorreta, vai ser gerido de forma errada. Então, uma coisa não deve ser justificativa para a outra. O bom entendimento, o entendimento correto da doutrina bíblica é que nos faz vivê-la sem um fardo, sem um peso sobre os nossos ombros. Então, assim, resumimos o tópico 2. O tópico 3 vai tratar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, Deus é o criador e o provedor. Criador e provedor. Então, Deus é a fonte de toda a riqueza. Então, o homem, tudo que o homem vem a possuir, a fonte e o provedor de tudo é Deus. Então, em Deuteronômio 8,18 está dito: lembre-se
do Senhor, o seu Deus, porque ele é quem lhe dá a força para conseguir riquezas. É Deus quem dá a força para o homem conseguir riquezas. Salomão, em Provérbios 10, 22, disse: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Ser dizimista e ofertante nada mais é reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Isso mesmo. Então, aí no tópico de número 3, no primeiro subtópico, Deus é o criador e provedor. No segundo subtópico, vai tratar que o homem, ele é o dispenseiro e o administrador das coisas de Deus. Outro princípio da mordomia cristã, então, primeiro é que Deus é o criador e provedor. O segundo princípio é que o homem é o dispenseiro das coisas que Deus criou. Somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu, conforme 1 Coríntios 4, 1. Somos dispenseiros e não donos. Veja, isso é importante de ser enfatizado. Nós somos dispenseiros, administradores, nós governamos os bens que nos foram confiados, mas não somos donos. Então, o motivo de não se praticar os dízimos e a oferta, muitas vezes, é a avareza. Como disse, isto incorre num pecado gravíssimo. Então, o apóstolo Paulo vai colocar esta prática da avareza com pecados tais como devassidão, idolatria, adultério, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, maldizentes, bêbados, roubadores, os quais não herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Então, a prática do dízimo, irmãos, e das ofertas é uma expressão da nossa gratidão por parte de todo o cristão que se sente agraciado por Deus por aquilo que Deus lhe deu. Então, conforme 2 Coríntios 9, 7 e 8, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É importante essa expressão, cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque o dízimo não é simplesmente uma proposta do coração. O dízimo é a 10ª parte. Então isso aí já está estabelecido sobre bases bem sólidas. É a 10ª parte. Então não é uma oferta, o dízimo não é um voto, é a 10ª parte. A oferta é segundo a proposta do seu coração. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, assim, podemos resumir o tópico de número 3, que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro e administrador. Então esta foi a lição de número 10, esses breves comentários que fizemos aqui na lição de número 10. Nós vamos concluir esta lição dizendo assim: nós vimos que a doutrina da mordomia cristã ela está inserida no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, como tal deve ser observada, obedecida pelo crente fiel a Deus, que se sente grato por tudo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios que os dispenseiros de Deus recebem como membros do corpo de Cristo. Então a lição de número 10 está assim comentada. Se você quiser, por gentileza, se inscreva no nosso canal Didaquê, onde nós estamos compartilhando Bíblia, doutrina bíblica,
de qualidade, doutrina bíblica saudável, fazendo os comentários das escolas, das lições da escola bíblica dominical. Estamos quase encerrando o terceiro trimestre, quase aí adentrando o quarto trimestre. Então você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus alunos o canal de Daqui, para que eles possam também se inscrever e compartilhar, curtir e comentar no nosso conteúdo, para que a gente possa receber o feedback se o conteúdo está sendo agradável a você, e assim nós iremos crescer juntos em nome do Senhor. Espero que essa lição tenha sido edificante para você, que seja edificante para os seus alunos em sala de aula, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma excelente aula no domingo, em nome de Jesus Cristo.